Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o jogo do Barcelona, rodada 32, Barcelona e Celta de Vigo, um jogo importante aí nessa reta final da La Liga e vamos comentar um pouquinho sobre essa partida. Foi uma partida que teve ali uma certa emoção ali, foi um placar adverso, né? Um placar onde o Barcelona teve uma virada ali no final. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre essa partida. Lembrando também que eu fiz uma playlist sempre comentando aqui os jogos da La Liga de Barcelona e Real Madrid, principalmente. Eu acho que é uma competição onde você tem vários brasileiros que são protagonistas, é uma competição que ela é um pouco mais organizada que o Brasileirão, talvez bem mais organizada que o Brasileirão. Então é interessante a gente acompanhar, a gente ver ali a dinâmica, e eu tento sempre comentar alguns jogos, não todos, de Barcelona e Real Madrid. Às vezes comento do Atlético, do Betis, também já fiz alguns vídeos aqui, mas com foco aí em Real e Barcelona. Então vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, foi um jogo emocionante, assim, principalmente no segundo tempo. Eu acho que foi um jogo que teve ali aquele grau de emoção maior. O contexto que a gente estava era de um Barcelona que vinha de uma derrota na Liga dos Campeões, apesar da classificação, e de certa maneira eu acho que essa fase ali da Liga dos Campeões, né, essas quartas de final, meio que elas deram um choque de realidade, mostraram pra gente um pouco o caminho para onde o futebol atual está caminhando, né? A gente tinha grandes times que eram praticamente insuperáveis, né? A gente viveu ali eras desses grandes times, né? O último que a gente teve foi o Manchester City. A gente teve uma fase também do Real Madrid, de ser ali, você vai enfrentar o Real Madrid, certeza que você vai sair derrotado. O Barcelona, né, do Guardiola. Então a gente teve essa fase ali. Acho que o Bayern também do Guardiola tinha essa característica daqueles times ali que você via ali que eles eram muito acima da média, né? E meio que está em extinção esse modelo, né, de time. Talvez não para sempre isso, mas pelo menos temporariamente a gente não está vendo mais essa distância tão grande entre os times, né? Quem ensaiou algo nesse sentido foi o Real Madrid, né? Que já era um time que é o campeão lá da Champions e que sempre apronta lá e tal, só que na última vez ali não teve nada que aconteceu, né? Não teve nada de fora do normal que aconteceu. O Arsenal jogou mais, eliminou o Real Madrid. Então o contexto é que esses times aí da Espanha, tanto Barcelona e Real Madrid, estão vivendo esse momento ali. São os principais times da Europa, evidente, mas já não tem mais aquela distância, aquela que separa, né, os outros, aquele abismo, né? Então a competição, principalmente ali na Champions, muito nivelada. Bom, e quando a gente vem pensar aqui na La Liga, a gente tem um Barcelona que está precisando se reafirmar, né? Tem lá o Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, então jogadores que, de certa forma, eles precisam ali se colocar ali como protagonistas, né? Acho que o Lewandowski nem tanto, já é mais veterano, mas principalmente o Rafinha, o Lamine Yamal, o Hans Flick como treinador, né? Então tem essa característica. E o Barcelona finalmente, né, depois de muito tempo aí, de várias temporadas onde ele não conseguia montar um time competitivo, finalmente montou um time competitivo e, no meu modo de ver, é o principal candidato aí a título da La Liga, né? Haja vista que o Real Madrid não está nesse grande momento. Só comentando sobre o contexto também, o Hans Flick, ele, durante a semana, ele reclamou muito da sequência de jogos, né? Então realmente não é fácil, né? Você tem um jogo muito competitivo na Liga dos Campeões na quarta-feira e depois já no final de semana, no sábado, um outro jogo muito disputado no Campeonato Espanhol, então fica ali difícil, né? Ele inclusive não jogou ali com Lamine Yamal durante grande parte do jogo, ele só entrou no segundo tempo, eu não sei se foi para poupar, questão de lesão, se ele sentiu alguma coisa,
mas realmente é uma sequência muito grande. Se a gente for pensar aqui no futebol brasileiro, é uma loucura, né? Aqui são quase 70, quase 80 jogos, lá os caras com metade disso, eles já ficam assim, já acham um absurdo, né? E realmente isso é algo complicado. A gente tem visto aqui no futebol brasileiro algumas equipes muito boas, mas que não conseguem desempenhar 100% em todas as competições, que realmente é impossível. O caso que eu coloco, o Flamengo, por exemplo, que vai muito bem no Campeonato Brasileiro, está vencendo, está na liderança. No entanto, na Libertadores teve uma derrota, né, jogando em casa. Da mesma forma, o Bahia, que vai bem na Libertadores, mas que no Brasileiro não consegue desempenhar bem, está na zona de rebaixamento, então realmente são muitos jogos, né? Então isso também é um fator complicado lá na Europa também. Bom, foi um jogo que no primeiro tempo ele ficou 1-1, né? Um jogo igual, acho que o Celta de Vigo até teve bons momentos ali durante a partida, e no segundo tempo, quando virou o segundo tempo, chegou um momento que o Celta de Vigo estava vencendo o jogo por 3-1, e de certa forma estava jogando bem e tal, parecia até que poderia ali surpreender, né, o Barcelona, né, que apesar de ter mais posse de bola, mas o jogo estava equilibrado, o Celta de Vigo chutou várias vezes ao gol, criou várias chances, né, e daí o Olmo e o Rafinha empataram o jogo em lances rapidamente, né, depois que o Olmo fez o 3-2, o Barcelona cresceu, o Rafinha fez o 3-3, e no final do jogo, no lance lá que foi no VAR, foi um pênalti, né, para o Barcelona, e o Rafinha, né, pegou a bola e cobrou, conseguiu ali garantir essa vitória para o Barcelona, vitória importantíssima nessa reta final, né, o Barcelona aí rumando ao título, né, da La Liga 24-25. E ali depois do jogo foi algo icônico também, o abraço do Hans Flick, né, muito efusivo ali no Rafinha, que realmente chamou responsabilidade e definiu o jogo. Bom, eu queria colocar aqui na tela a escalação do Barcelona. O Barcelona sempre joga daquela maneira ali no 4-3-3, mas teve alguns jogadores ali diferentes, né? Principalmente ali o Lamine Yamal que não jogou, né? Então teve o Chensy no gol, Koundé, Koulibaly, Martínez e Martín fazendo a linha de defesa, meio campo Lopes, De Jong, Pedri, e no ataque o Rafinha, Lewandowski e o Torres, né? Depois o Lamine Yamal entrou no lugar do Torres. Então assim, o Barcelona tem um time muito bom, um time muito ofensivo, um time que faz muitos gols, né? E o Real Madrid, como não vem ali numa grande fase, né? Eu acho que tem tudo para conquistar esse campeonato. No jogo de hoje, né? Nesse jogo de sábado aí, foi um jogo ali que a gente vê que nessa caminhada aí do Barcelona foi um jogo que também marcou ali, porque era um jogo difícil, um jogo que talvez o resultado fosse o empate ou mesmo a derrota para o Celta de Vigo. No entanto, o Barcelona conseguiu buscar o resultado lá no finalzinho, e é algo que não tem acontecido com o Real Madrid, né? O Real Madrid tropeçou ali algumas vezes, não tem jogado bem e às vezes não tem contado, vamos dizer assim, entre aspas, né, com a sorte como contou no dia de hoje o Barcelona. Bom, para a gente fechar o vídeo, vou colocar aqui também na tela a classificação, né? O Barcelona chegou a 73 pontos, depois dessa vitória na rodada 32. O Real Madrid está com 66, o Atlético de Madrid 64, Atlético de Bilbao 57, Villarreal 51, esses são os 5 primeiros que vão ali direto para a Champions do próximo ano. Bom, falando aqui do Real Madrid, eles vão jogar com o Atlético de Bilbao, que é um dos grandes times aí da La Liga desse ano, então é um jogo difícil para o Real Madrid, e a distância aí, o Barcelona com essa vitória conseguiu deixar essa distância grande, né? Conseguiu manter essa distância grande, né? Não permitiu que o Real Madrid encostasse, então está muito bem na competição, está muito bem o Barcelona na La Liga desse ano, inclusive na Champions também, né? Apesar de não estar no melhor momento da temporada, mas está conseguindo ali segurar os resultados. Bom, essas foram as minhas impressões sobre essa partida de hoje, rodada 32, vitória do Barcelona 4-3 sobre o Celta de Vigo.
Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou dessa partida. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.